Venho a ti, pois sei que só tu podes me tocar. Temos fome, mas o teu amor me suprirá. Eu espero por ti, sim, espero por ti. Me rendo aos teus pés, me prostro a quem tu és. Jesus, meu coração vive por ti. Quebrantado corro a ti, pois tu me abraçarás. Estou cansado, mas teu toque me restaurará. Eu espero por ti, sim, espero por ti. Me rendo aos teus pés, me prostro a quem tu és. Jesus, meu coração vive por ti. Eu espero por ti, sim, espero por ti. Me rendo aos teus pés, me prostro a quem tu és. Jesus, meu coração vive por ti. Bom dia, irmãos. Bom dia, irmãs. Todos sejam muito bem-vindos à casa do nosso Senhor. Eu estava preocupado porque poucas vezes na minha vida eu vi tantos microfones apontados para mim. Eu já ia me sentir alguém dando uma entrevista coletiva, mas não foi o caso. Eu convido os irmãos a orarem. Vamos nos colocar de pé, agradecendo a Deus por essa manhã e por esse culto. Senhor, nosso bom Deus, nós te agradecemos, Pai, porque nós pudemos estar aqui juntos mais uma vez para engrandecer o teu nome. Nós te agradecemos porque o Senhor permitiu com que cada um de nós viesse para cá, para que nós pudéssemos gozar da comunhão uns com os outros, Senhor Deus. Guia-nos, Pai, agora, em cada momento desse culto que nós vamos prestar ao Senhor, Pai. Perdoa as nossas falhas,
pastoreia, Senhor, os nossos corações, para que nós possamos estar aqui, para que nós possamos prestar atenção em cada ato desse culto, Pai. É isso que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Antes de nós prosseguirmos, eu tenho alguns avisos que eu gostaria de deixar com a igreja e com os irmãos que nos acompanham pela internet. O primeiro aviso, na verdade, é um pedido. Na terça-feira agora, nossa igreja vai receber um café com os pastores da nossa cidade. E nós estamos precisando de voluntários para apoiar, terça-feira de manhã, aqui na igreja, esse trabalho. Aqueles que puderem comparecer, eu peço que procurem o diácono Renato, sentado aqui em frente. Só dá o nome para o Renato, que ele vai orientá-los nesse sentido. Um outro aviso, na verdade é um convite. Eu gostaria de convidar o Renan e a Lídia que viessem aqui à frente. Eles têm uma palavra que eles gostariam de compartilhar com a igreja. Bom dia, irmãos. Queria chamar o pastor Vinícius aqui à frente. Ontem foi aniversário dele. A gente fica muito feliz com a presença dele, o trabalho dele, a vida dele aqui na nossa igreja. Ele tem abençoado muito os jovens que ele tem principalmente trabalhado junto com a gente, né? A gente é muito grato pela sua vida, pastor, que Deus continue abençoando você nessa sua nova fase de vida, agora pai, que Deus continue abençoando e vou orar agora para a sua vida. Senhor, te agradeço, Deus, porque o Senhor tem colocado pessoas, assim como o pastor Vinícius, Senhor, para pastorear o teu povo, para glorificar o teu nome, Senhor. Agradeço porque o Senhor deu mais um ano de vida para ele, que o Senhor continue sustentando, dando sabedoria, dando mais anos de vida para que ele possa glorificar o teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, amém. E a gente tem um presentinho para você, só uma lembrança mesmo. Os irmãos que se coloquem em pé, para que nós continuemos a louvar o nosso Deus. Vamos louvar esse Deus que é digno de receber todo louvor, toda honra e toda glória. Vim para adorar-te. Luz do mundo vieste.
totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. A próxima música é Toma o Meu Coração e vamos continuar no espírito de adoração e entregar tudo a Ele. Este é o meu desejo, Senhor, te honrar e com meu coração te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor. Só te adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Este é o meu desejo, Senhor, te honrar e com meu coração te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor. Só te adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer. Toma o meu coração. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. E a última música que a gente vai cantar é Castelo Forte, e que ele seja sempre o nosso castelo forte e a nossa segurança. Castelo forte é nosso Deus, espada e bom
escudo. Com seu poder defende os seus. Em todo transe agudo. Com fúria pertinaz, persegue Satanás. Com ânimo cruel, astuto e muito rebel. Igual não há na terra. A força do homem nada faz. Sozinho está perdido. Mas nosso Deus socorro traz. Em seu Filho escolhido. Sabeis quem é Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus e sendo o próprio Deus. Triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar, demônios não contados não poderiam derrotar, nem ver-nos assustados. Príncipe do mal, com seu plano infernal, já condenado está, vencido cairá. Por uma só palavra. Os irmãos podem se sentar. Eu gostaria de chamar aqui à frente o presbítero Roberto, para que ore pela exposição da palavra. Senhor amado Deus, nós queremos nesse momento louvar, glorificar o Teu nome, a Deus, reconhecê-lo em nossa vida, nesse lugar, nesse momento, para que a exposição da Sua palavra, Deus, seja clara, por intermédio do Teu Espírito Santo, ó Deus. Venha controlar todos os atos desse culto, nesse momento, falando aos corações, ó Deus, aqui presentes e todos que nos ouvem, para que o nome de Jesus seja engrandecido, ó Deus. Socorre a cada um, o Senhor conhece os corações, ó Deus, e és aquele que nos satisfaz, tem tudo. Pão da vida, o pastor de nossas almas, ó Deus. Isso nós rogamos a Ti, lembrando nesse momento também que abençoe nosso pastor Valdenberg, onde ele se encontra ali, naquela igreja irmã, para que também haja bênção do Senhor derramada naquela igreja. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, Roberto. Existe uma situação que eu acredito que todos nós já passamos.
que é presentear alguém. Todos nós, em algum momento da vida, já tivemos de dar um presente para alguém. Quando a gente quer dar um presente para alguém, a gente quer acertar. O objetivo do presente, o que é? É agradar a pessoa que vai recebê-lo. Às vezes o tiro sai pela culatra. Eu não sei se isso só acontece comigo, ou se só aconteceu comigo, ou se você, em alguma vez, já errou o alvo. Eu já consegui fazer isso publicamente. Aniversário do pastor Valdenberg. O que nós vamos dar para o pastor? Um relógio. Todo mundo usa relógio, exceto o pastor Valdenberg. E eu presenteei o pastor com relógio. Ele foi lá, trocou por alguma coisa para a dona Beth, mas enfim, foi uma gafe pública. Essa semana eu recebi uma missão, que foi comprar o presente para alguém que eu não conhecia. E esse presente era uma camisa de futebol. Parece uma coisa simples. Mas os irmãos que gostam de futebol, experimentem dar uma camisa da Raposa para o Galo, para um torcedor do Galo. Ou uma camisa do Grêmio para um Colorado. Se você não quer que o seu presente vire pano de chão, é bom você prestar atenção no que você vai fazer. Felizmente, tudo deu certo. Mas o ponto é, quando você presenteia alguém, você quer agradar esse alguém. E quando essa pessoa é Deus? Quanto mais importante a pessoa, mais você quer agradar essa pessoa, não é verdade? Eu convido você que abra a sua Bíblia no livro do profeta Isaías. Um texto bem curto. Isaías, no capítulo 29, nós vamos ler do verso 13 ao verso 16. Assentados como estamos, eu vou ler, os irmãos acompanhem na sua Bíblia a leitura. O Senhor disse: visto que esse povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, que maquinalmente aprendeu. Continuarei a fazer obra maravilhosa no meio desse povo. Sim, obra maravilhosa em um portento, de maneira que a sabedoria dos seus sábios perecerá, e a prudência dos seus prudentes se esconderá. Ai dos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor, e as suas próprias obras fazem às escuras e dizem: quem nos vê? Quem nos conhece? Que perversidade a vossa! Como se o oleiro fosse igual ao barro, e a obra dissesse ao seu artífice: ele não me fez. E a coisa feita dissesse do seu oleiro: ele nada sabe. Meus irmãos, o culto que nós prestamos a Deus visa cultuar a Deus, visa agradar a Deus. Esse é o nosso objetivo. Nosso objetivo é engrandecer o nome de Deus. E hoje eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma palavra sobre o tipo de culto que Deus odeia. Como eu falei na introdução, quando nós damos um presente, nós queremos agradar. Só que às vezes, o presente que nós damos não causa o efeito que nós estamos esperando. Existem cultos que não agradam a Deus. E é sobre esses cultos que eu gostaria de meditar com os irmãos nessa manhã.
Um pouco do contexto em que essas palavras foram escritas. Isaías, o autor desse livro, ele escreveu isso no reinado de Ezequias. Nessa época, tudo parecia bem aos olhos humanos. O templo tinha sido restaurado. Os ídolos com quem o povo se misturou tinham sido quebrados. Parecia que tudo estava em ordem. Como a gente diz, por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento, não é assim? E Deus levanta Isaías para falar a esse povo. Certamente Isaías não foi popular. Puxa vida, está tudo indo bem, o que esse chato vem falar? Que coisa inconveniente. Mas essa foi a missão que Deus deu a Isaías. Isaías pregou a esse povo. E diz a tradição que Isaías terminou martirizado, cerrado ao meio. Ele não era um pregador popular, porque Deus levantou ele a denunciar o pecado desta nação. O texto fala de certos tipos de culto que não agradam a Deus. E lá no verso 13, o povo me honra com a sua boca, mas o seu coração está longe. Esse é o primeiro tipo de culto que desagrada a Deus. É o culto hipócrita. A hipocrisia é um problema. Muitas vezes nós viemos prestar a culto e o verbo é prestar culto. Você não assiste um culto. Você presta um culto. Não existe culto passivo. Você não vem à igreja e assiste alguma coisa como quem assiste uma palestra. Você participa do culto, você presta o culto. Não existe neutralidade. Você participa do culto, você é parte do culto. E muitas vezes, esse culto ele é mecânico. Uma liturgia ensaiada, que não tem nada de coração. Você faz aquilo por quê? Qual a motivação do seu coração? Você faz aquilo como nós dizemos no piloto automático. Eu vou para a igreja, porque é isso que eu faço. O coração longe. A boca fala, a boca canta, a boca prega, mas o coração está longe. Esse é um culto hipócrita. A palavra hipocrisia vem do grego. Ela originalmente não tem um sentido pejorativo. Originalmente ela fala de teatro, de ator, atuar. Mas ela tem um sentido de falsidade. O ator não é o personagem, ele está interpretando, ele está sendo alguém que não é ele. E a hipocrisia, muitas vezes o nosso culto é hipócrita, porque ele não é verdadeiro. Nós não estamos sendo diante de Deus quem nós somos. E a Bíblia fala que o que Deus quer é um culto verdadeiro. Importa que os meus adoradores me adorem em espírito e em verdade, de coração. Nós temos que colocar o coração na obra de Deus, em tudo que nós fazemos. Uma fé fingida. Nosso Deus é um Deus da verdade. Ele não pode se agradar de uma fé fingida. Autenticidade, verdade, é isso que Deus busca em nós. Nós temos que nos atentar para que o nosso culto seja verdadeiro. Nós hoje cantamos o Castelo Forte, que é o hino da Reforma Protestante. E nós estamos no mês da Reforma Protestante. Outubro, nós estamos estudando os 5 solas. E um deles é o sola fide, que é só a fé. Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A nossa fé tem que ser uma fé sincera, uma fé autêntica.
E é só essa fé autêntica que vai convencer o mundo. Uma fé falsa não tem efeito nenhum, uma fé fingida. Nós temos que ser verdadeiros. Nós temos que deixar de lado o pecado da hipocrisia no nosso coração e louvar a Deus de verdade, com todo o nosso coração. Sinceridade, autenticidade. É isso que Deus busca. Que nós louvemos de coração, não só com as nossas bocas. Mas sinceridade não é tudo. Sinceridade não é suficiente. Deus quer mais de nós. Existe um livro muito bom, escrito pelo Dr. Martin Lloyd Jones, chamado Sincero, mas Errado. Você pode errar sinceramente. Nós estivemos viajando na semana passada, e na Dutra, os romeiros indo para Aparecida, muitos deles. Alguém que se dispõe a caminhar, sei lá da onde, andar quilômetros e quilômetros, não é possível dizer que essa pessoa não seja sincera. Sem sinceridade você não faria isso. Mas isso não quer dizer que ela esteja certa. Deus quer mais do que sinceridade no nosso culto. Deus quer de nós obediência à sua palavra. Muitas vezes, no nosso culto, nós desobedecemos a palavra de Deus. E esse, obviamente, não é um culto que vai agradar a Deus. Deus quer obediência. Jesus disse: aqueles que têm os meus mandamentos e os guardam, esses são os que me amam. Isso é amor verdadeiro, obediência à palavra. Mas nós vemos hoje, em profusão, cultos que desobedecem deliberadamente a palavra de Deus. Igrejas que fazem isso de maneira recorrente. Deus não vai se agradar, por mais sincero que seja. Nós vemos algumas tendências teológicas contemporâneas que não agradam a Deus de maneira alguma. Há uma já batida que os irmãos conhecem, a teologia da prosperidade, que parece estar em declínio, parece estar um pouco desgastada. O principal problema da desobediência é que o culto desobediente, via de regra, ele não tem Deus no centro, mas ele tem quem? O homem no centro. Quem é o cultuado não é Deus, é o homem. Quem deveria ser glorificado é o Senhor. Mas quem é glorificado nesses cultos é o homem. E Deus não divide a glória dele com ninguém. A glória é só de Deus, de mais ninguém. Teologia da prosperidade, o centro é o homem. Você quer saúde, dinheiro, resolver os seus problemas. Deus é um meio para você resolver a sua vida. É um mero meio. Deus não é o fim, não é o objeto da adoração. E nós vemos isso por aí. A teologia da prosperidade parece estar em decadência, deixando um rastro de gente mutilada espiritualmente. Uma outra tendência é a teologia do coach. Nela, o pecado não é denunciado. Você vai a um culto ouvir um pregador que vai dizer exatamente o que você quer ouvir.
Você vai ouvir que você é especial, que você é bacana, que você é fofinho, no bom sentido, que você é joia, você vai sair da igreja contente, todos ficarão felizes. Só tem um problema. E o problema do pecado? E a mensagem que você é um pecador e você precisa de um Salvador, que é o cerne do Evangelho, que é o que as pessoas precisam ouvir. Você não vai ouvir. Pega mal falar em pecado. É mais gostoso a gente ouvir que a gente é bacana. É mais gostoso a gente ouvir que eu sou o cara. Mas isso não é a mensagem da palavra de Deus. A palavra de Deus, o Evangelho, é que você precisa da cruz. Você é um pecador e você precisa se arrepender e confessar Jesus Cristo como seu Salvador. Mas dizer que você é pecador pega mal. Não é bom de ouvir. Então vamos deixar essa parte de lado e vamos só pegar as partes agradáveis da Bíblia. Isaías não era assim. Isaías, ele pregou aquele povo a mensagem que Deus colocou e sofreu as consequências por isso. Outro tipo de teologia centrada no homem é a teologia do riso. Essa teologia é muito popular. Parece que o objetivo do sermão é fazer as pessoas rirem. Ao invés de você assistir um sermão, parece que você está assistindo um stand-up. Esses pregadores são muito populares. Quem não gosta de rir? E aqui eu preciso abrir um parênteses. Nada contra o riso. Nada contra a alegria. Deus fez o riso. Mas o riso tem hora e lugar certo. Existe uma frase de um pregador, Steve Lawson, que diz o seguinte: o púlpito não é lugar para comediantes. Céu e inferno são coisas sérias. O sermão de Pedro era tão sério quanto um ataque cardíaco. Nós precisamos tomar muito cuidado para não seguir quem faz a gente rir. Claro que é gostoso, claro que é legal rir, mas quando a gente está expondo a palavra de Deus, nós temos que ter um temor, uma reverência, e temos que tomar muito cuidado com o que nós estamos fazendo. Esse é um outro culto centrado no homem. Outro exemplo, o culto à celebridade. Como nós gostamos de celebridades. Como nós gostamos de seguir homens. Como nós gostamos de cultuar homens, pecadores como nós. Só lhe deu glória é um princípio que só Deus merece a glória. Só Ele é santo, só Ele é perfeito. Homens pecam. No nosso texto, barro e oleiro. Como nós gostamos de barro. Como o barro tem um apelo para nós. Nós, ao invés de buscar o oleiro, nós buscamos quem? Barro. Nós temos as celebridades gospel, que atraem multidões. Há um tempo atrás, numa livraria cristã, eu vi um CD chamado As Grandes Mulheres da Música Gospel. Não vou dizer quem é. E aí na capa tinha uma cantora com uma cara de espiritual assim.
Não existe grande pecador, não existe grande escravo. Existe um grande Deus. O resto é barro. Nós não podemos seguir barro. E às vezes seguir pessoas nos conduz à idolatria essas pessoas. E aí você vai me dizer, eu não idolatro ninguém. Será que não? Será que a pessoa que você segue, será que você desafia o que ela diz com a palavra de Deus? Será que você é bereano, que você compara o que você está ouvindo ao que diz a palavra de Deus? Ao que diz o oleiro? Ou será que você segue barro, ao invés de seguir o oleiro? Isso não é nada novo. Nas páginas da sua Bíblia, você vai encontrar vários exemplos. Bezerro de ouro, né? Moisés subiu para receber os 10 mandamentos. O que o povo fez? Nós precisamos de algo tangível para adorar. Saiu o bezerro de ouro. Pedro repreendeu Cornélio. Quando Pedro chegou, Cornélio foi se ajoelhar diante dele e falou, não, eu sou homem que nem você, não é para mim que você tem que se ajoelhar. Barro. Pedro aprendeu essa lição quando Jesus transfigurou. Ele viu Moisés, Elias e Jesus. E aí Pedro, que nós sabemos que era uma pessoa afoita, o que ele fez? Senhor, que bom que nós estamos aqui. Vamos fazer uma tenda. Um para Moisés, um para Elias e outro para o Senhor. Olha que prontidão, não parece uma coisa boa? Só que ele levou um puxão. Não, Pedro, você não entendeu. Jesus não está no mesmo patamar de Moisés e Elias. Jesus é Senhor, Jesus é Deus. Não misture as coisas. Só Jesus merece a glória. Só lhe deu glória. Nós não podemos cultuar e seguir celebridades, pessoas, líderes que vão contra o que a palavra de Deus diz. Nós temos que adorar o Senhor, mas nós temos que submeter o nosso culto à palavra de Deus. Não basta só seguirmos o nosso coração. Aliás, seguir o nosso coração pode nos levar a cair. O mundo diz, siga o seu coração. O que a Bíblia diz? O seu coração é enganoso, cuidado com ele. Um teólogo do passado diz que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Nós adoramos barro, é nossa natureza caída. Temos que tomar cuidado com isso. Às vezes nós queremos fazer o culto do jeito que o nosso coração diz que é o melhor, do jeito que parece mais legal, do jeito que parece mais joia, de acordo com o nosso coração. Só que a Bíblia nos alerta com exemplos de gente que fez o culto e adorou a Deus do jeito que eles acharam bacana, mais legal, e erraram. Não foi assim com Caim? O que Deus falou? Vocês vão matar um animal e trazer para mim. O que Caim fez? Olha que abacaxi bonito. Olha que fruta. Vou levar para Deus. Desobediência. Poderia até ser sincero, mas não foi o que Deus falou para fazer. Nadab e Abiú. Fogo estranho diante de Deus. Alguns comentaristas dizem que eles foram oficiar bêbados. Outros dizem que eles desobedeceram simplesmente. Que eles não pegaram a brasa do altar para acender o incenso e que eles foram no horário errado. E Deus os consumiu. Por quê? Desobediência. Poderia até ser uma desobediência sincera, mas foi desobediência. Os nossos irmãos do passado escreveram uma confissão de fé. Uma confissão de fé, meus irmãos, a nossa denominação tem uma confissão de fé. O que é uma confissão de fé? É escrever
fundamentado na Bíblia aquilo que nós cremos. E aí embasar esse ponto com a palavra de Deus. Se os irmãos entrarem no site da nossa denominação, os irmãos vão ver a confissão de fé na nossa denominação. E no passado foi produzido um documento chamado a Confissão de Fé de Westminster, onde vários pastores, irmãos se reuniram, estudaram a Bíblia e escreveram como o culto deve ser feito, com base na Bíblia. Eu selecionei um trecho bem curto que eu gostaria de dividir com os irmãos. Ele se estende, os irmãos depois podem procurar mais. Mas especificamente no capítulo 21, que fala sobre o culto a Deus. Diz assim: a luz da natureza mostra que há um Deus que tem domínio e soberania sobre tudo, que é bom e faz bem a todos, e que, portanto, deve ser temido, amado, louvado, invocado, crido e servido de todo o coração, de toda a alma e de toda a força. Mas o modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído por Ele mesmo, e tão limitado pela sua vontade revelada, que não deve ser adorado segundo as imaginações e invenções dos homens, ou sugestões de Satanás, nem sob qualquer representação visível ou de qualquer outro modo não prescrito nas Santas Escrituras. Um culto que não segue a Bíblia não vai agradar a Deus. E quando nós erramos, ainda que sinceramente, nós estamos expostos ao juízo de Deus. No texto que nós lemos, Deus diz que Ele vai continuar fazendo maravilhas e portentos. Portento é uma coisa maravilhosa a esse povo. Mas maravilhosa não no sentido positivo. Oh, que coisa maravilhosa. Não. Deus ia deixar aquele povo de bocas abertas, perplexo com o seu juízo. Isso é o que Deus fala que Ele vai fazer. Que Ele vai tirar a sabedoria dos sábios e vai deixar os inteligentes confusos. Meus irmãos, uma ovelha pode se sujar na lama, mas quem gosta de viver na lama é porco, não é ovelha. Se nós insistirmos no nosso pecado, Deus pode usar o juízo dele contra nós. Muitas vezes isso é chocante. Nosso Deus é um Deus de graça. Sim, nosso Deus é um Deus de graça que não nos trata de acordo com os nossos pecados. Porque os nossos pecados merecem o inferno. Mas isso não impede que Deus use o seu juízo para nos corrigir. Sabe por quê? Porque Deus nos ama. E é por isso que Ele nos corrige. Deus repreende aquele que Ele ama. A nossa geração não gosta de ser contrariada. Mas Deus não vê gerações, Deus é eterno. Deus não vê culturas, Deus é soberano. Ele não se impressiona com nada disso. Eu não estou dizendo que todo mal vem do castigo de Deus. Não é isso, meus irmãos. Tem males que acontecem porque acontecem. Porque Deus permite. Mas Deus pode usar a dor e o sofrimento para nos corrigir. Às vezes nós cremos um Deus, enxergamos Deus como um Deus boboca, como um Deus bobo, um Deus banana. Um Deus que é meio que um vô bonachão, sabe? Que o neto põe fogo na casa e aquele vozão assim, essas crianças, olha como eles são danados. Esse não é Deus. Deus é santo. O Deus das Escrituras é santo. E nós, às vezes, não gostamos. Quem gosta de disciplina? Ninguém gosta. Dói. Mas ela é necessária. A dor, às vezes, é necessária para que nós sejamos corrigidos. Quem já fez uma cirurgia sabe como é chato. Corta, tem pós-operatório, não é gostoso. Quem fala assim, amanhã eu vou fazer uma cirurgia. Não é assim.
mas ela é necessária para corrigir um problema. Deus, às vezes, usa a dor, usa o sofrimento para corrigir, para santificar, para moldar o caráter do seu povo. Porque Deus é mau? Não. Porque Deus é bom. Porque Deus quer que você mude. Porque Deus quer que você se corrija. E Ele vai fazer isso. Porque Ele é bom. E Deus pode querer mudar o nosso culto, mudar a forma como nós adoramos a Deus, individualmente, porque a nossa vida é um culto, e publicamente também. É isso que Deus mostra nesse texto. Já me encaminhando para o final, em função do horário, e já fazendo um comercial, para você não perder a nossa escola dominical, isso que está atrás de mim, vocês devem estar curiosos para o que vem a seguir, fique aqui. Não perca a nossa escola dominical. Mas o nosso Deus é um Deus que quer que nós acertemos. E Ele quer nos ajudar a acertar. Ele é um Deus de graça, é um Deus de amor. Existe um outro texto, em Isaías, se você voltar um pouquinho na sua Bíblia, lá no capítulo 1, dos versos 11 a 20, esse texto descreve os problemas que tinham aquele culto, como nós já lemos, mas o final dele é um final gostoso, é um final que mostra o convite de Deus ao arrependimento e à mudança, a mudança genuína no nosso coração. Deus diz assim, a mensagem de Deus para o povo de Judá: de que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor? Estou farto dos holocaustos de carneiro e da carne de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes nos meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas de lua nova e as vossas solenidades a minha alma as aborrece, já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendeis as mãos, esconde vós os olhos. Sim, quando multiplicar as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos e diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Como tem sido o nosso culto diante de Deus? Será que o nosso culto tem agradado a Deus? Ou será que tem cansado a Deus? Será que o nosso culto tem sido bom ou mal para o Senhor? Que nós possamos examinar os nossos corações, nossas ações diante de Deus e mudar o que tem que ser mudado. Porque Deus faz o convite: venham, vamos nos alegrar, vamos celebrar. Que o nosso culto seja sincero e obediente à palavra de Deus. Esse é o apelo que Deus nos faz nessa manhã. Que Deus possa nos abençoar. Eu vou orar com os irmãos e em seguida nós vamos encerrar o nosso culto.
que essa palavra possa reverberar no coração dos irmãos. E que Deus possa trabalhar as suas vidas, as nossas vidas, com a sua palavra. Amém? Vamos nos colocar em pé para orar ao nosso Deus? Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai. Te agradecemos pelo teu amor. Te agradecemos pela tua graça, Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor não nos trata de acordo com os nossos pecados, mas o Senhor tem misericórdia de nós. Nos ajuda, Senhor Deus, a melhorar o nosso culto. Nos ajuda, Senhor Deus, a caminhar nos teus caminhos, Pai. Nos ajuda, Pai, a mudar aquilo que tem que ser mudado, a abandonar o pecado, Senhor Deus, a vivermos, Pai, de acordo com o Senhor. É isso que nós te pedimos e te agradecemos nesse dia. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam com a igreja do Senhor, aqui em São José dos Campos e ao redor do mundo, hoje e para sempre. Amém.